título da nossa Perashá nessa semana é Emor. Emor significa fale, porque o primeiro versículo da Perashá nos traz um comando divino, uma instrução de Deus para Moshe, Emor el Kohanim bnei Aaron, Emor, que ele vai e fale para os filhos de Aaron, dizendo as leis que se aplicam a eles, leis especiais, específicas para os Kohanim, para os sacerdotes, com as restrições que se aplicam apenas aos Kohanim, leis que regem o sacerdócio dentro do judaísmo. Mas de qualquer forma, o título da Parashá é Emor. E Emor, como nós dissemos, o que significa? Fale, diga. Inclusive, por mais que no contexto bíblico está se tratando de falar para os Kohanim, mas interessante que o título, o nome da Parashá, ficou conhecido apenas como Emor. Emor significa fale, como se existisse uma mitzvah de falar. E o que isso significa e representa? Conforme o Rebbe nos explica que todos os nomes hebraicos e judaicos não são apenas convencionais, mas por ser o idioma sagrado, eles contêm a essência de cada coisa dentro de si, e também aquilo, uma vez que tudo é por divina providência, principalmente o que está relacionado com a Torá, que é divina, então se por tradição, dentro no meio judaico, essa Parashá ficou conhecida como Emor, o nome, o título de toda a Parashá é com apenas uma única palavra, fale, diga. Então isso parece um comando divino, uma mitzvah de falar e dizer. Falar e dizer o quê? Então explica o Rebbe que se nós observarmos, nós vemos na Torá literalmente que Deus criou o mundo através da fala, com asserções divinas, com 10 pronunciamentos divinos foi criado o mundo, Basara Ma'amarot Nivra Olam. Assim diz a Mishnah na Ética dos Pais, com 10 pronunciamentos, 10 asserções, o mundo foi criado. Encontramos no Gênesis, Vayomer Elokim Yehior, Vayior, Deus falou que haja luz, surgiu a luz, Vayomer Yehirakia, que surjam os céus, surgiu os céus. Em outras palavras, Baruch Omer Veose, bendito aquele que fala e faz. Deus, com a sua fala, ele já criou o mundo, o universo, as criaturas, todos os seres. Portanto, a fala divina tem um poder criativo, tem um poder de criar. A mesma Torá nos conta que o ser humano foi criado à imagem de Deus, ou seja, existe uma partícula de divindade dentro de cada um de nós, uma centelha divina dentro do ser humano. Devemos saber preservar essa centelha, mantê-la acesa, fazê-la brilhar, etc. Mas o ser humano foi criado à imagem de Deus, portanto se diz que no ser humano também, através da palavra, assim como Deus criou o mundo com pronunciamentos, o pronunciamento de Deus cria, faz acontecer. O ser humano também, de certa forma, guardando as devidas proporções, as diferenças entre criatura finita limitada que somos nós e criador infinito e limitado, mas alguma coisa disso o ser humano também possui, o poder de criar através da fala, dizendo, fazer acontecer. E, de fato, se associa isso com a proibição bíblica, com as leis rígidas sobre a proibição de lashon hará, de maledicência, de falar mal de alguém, mesmo que a pessoa esteja falando a verdade, mesmo talvez até que a sua intenção não seja maliciosa, mas a Torá nos diz que é proibido falar mal de alguém. Isso significa lashon hará, má língua, maledicência. E se fala que a maledicência ela afeta diretamente, imediatamente 3 pessoas: aquele que fala, aquele que ouve, porque se ele não tivesse um ouvinte disposto a escutá-lo, então ele não estaria falando, e aquele sobre quem falaram. Então sobre isso até se pergunta, bom, nós podemos entender que aquele sobre quem se falou alguma coisa negativa, isso vai criar uma imagem negativa sobre essa pessoa, isso pode lesá-lo, prejudicá-lo, mas afinal das contas se pergunta, por quê? Porque ele também sai prejudicado, ele parece uma vítima. Aquele que ouviu, ele se torna um cúmplice daquele que falou, certo? Mas aquele sobre quem falaram, que culpa ele tem? Porque ele também sai lesado e prejudicado. Então, o Rebbe nos traz da Hassidut explicando que, na realidade, a fala cria. E a fala tem o poder de fazer emergir, de trazer à tona certas coisas. Então, se estão falando mal de uma pessoa,
pode ser que aquilo que estão falando seja verdadeiro, ou seja, que ela tem essa característica mais negativa. Mas o que acontece, antes de terem falado sobre isso, essa característica estava reprimida, estava oculta, estava escondida lá no fundo da pessoa, sem se manifestar, sem se revelar. No momento que alguém fala sobre isso e o outro ouve a respeito disso, estão falando, o próprio fato de falarem sobre isso faz com que isso se revele, faz com que isso venha à tona, que isso se manifeste. Por isso, acaba sendo afetada também a pessoa sobre quem falou, porque aquele falar criou uma revelação, trouxe à tona aquelas características que estavam lá reprimidas, escondidas no fundo dela. Nos diz o Rebbe, se as coisas são assim, no lado negativo, devemos saber que essa é uma regra geral, que assim Deus criou no mundo, que sempre o bem predomina, sempre o bem prevalece. E se as coisas são assim no campo do mal, no campo do bem, elas existem com muito mais intensidade, num nível muito mais forte. Portanto, quando falamos bem de alguém, quando falamos de coisas boas, nós criamos situações, nós trazemos o bem à tona, nós fazemos com que esse bem se revele, se manifeste. Talvez um bem que estava só latente, oculto, né, que às vezes nem a própria pessoa sabia que ela é detentora desse potencial, desse bem, mas ao falarmos disso, nós extraímos lá do fundo, trazemos isso à tona, fazemos com que se manifeste. Por isso se fala que essa é a mitzvah, o comando da nossa parashá, emor. Fale, diga, fale coisas boas, diga algo bom, fale bem do próximo ou para o próximo. Muitas vezes uma palavra boa que dizemos a uma pessoa, às vezes sem ser hipócritas e sem ser bajuladores, mas simplesmente, às vezes as próprias pessoas não sabem do bem que possuem, não sabem da sua capacidade, e o quanto essas pessoas estão precisando de uma boa palavra, uma palavra de incentivo, um elogio. Puxa, como é bom e bonito que você fez. Ou esse incentivo com palavras positivas acaba despertando o potencial da pessoa. Então nos diz o Rebbe, esse é o comando da nossa parashá, essa é a ordem divina nessa palavra única, emor, fale bem, diga coisas boas, porque falando bem, você cria o bem nesse mundo, você traz as coisas boas em evidência, você faz com que elas se manifestem, então sempre fale bem.